Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te render graças, porque até aqui tem nos sustentado o Senhor. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque o Senhor nos deu um dia abençoado ontem, Pai. Nós declaramos que ele foi abençoado e o dia de hoje também será abençoado, Jesus. Eu peço que o Senhor venha, Pai, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher neste exato momento. Que o Senhor visite os corações angustiados, que toda preocupação, Senhor, seja colocada aos pés da cruz do Cordeiro. Pai, que em nome de Jesus os nossos ouvidos estejam sensíveis somente ao que o Senhor tem para falar, Pai. Aquilo que o Senhor tem como mensagem nesta manhã, Senhor. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que nada poderá roubar, Senhor, este momento do qual nós temos aqui em comunhão como corpo e como filhos do Deus vivo de Israel. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor derrame sobre nós o espírito da sabedoria. Toca nas mentes, Pai. Abre o intelecto dos teus filhos. Que a unção da sabedoria recaia sobre todos nós. Que o dom, Pai, em nome de Jesus, o dom da revelação da palavra, o espírito da revelação da palavra recaia, Senhor, sobre esta live, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Eu entrego o domínio e o controle, Senhor, desta live, da minha vida nas tuas mãos. Que não seja eu a falar, que não seja eu a ministrar, mas seja o Senhor, Pai amado, Pai querido, através da minha vida, Pai. Passa uma tenaz nos meus lábios, assim como nos nossos ouvidos, Senhor. Santifica-os, ó Pai, para ouvir, Senhor, a tua boa mensagem. Eu declaro que é selada agora nas regiões celestiais, os umbrais desta live. E eu declaro, Pai, que todo intento do maligno contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos, todo plano demoníaco já foi quebrado, desfeito. Toda pedra de tropeço que poderia ter sido colocada, Pai, para que a gente pudesse cair, já foi arrancada pelos teus anjos. Sela os umbrais com o sangue do Cordeiro, Pai. Amarra, Senhor, e amordaça todos os principados e potestades. Todas as hostes malignas são agora, Senhor, tornadas cegas, surdas e mudas. Eles não sentirão o nosso cheiro, eles não nos verão, Pai. Em nome de Jesus, porque o Senhor agora blinda nas regiões celestiais os portais desta live, em nome de Jesus. Eu declaro que ela não vai ser derrubada, eu declaro que ela não vai ser paralisada, porque o Senhor sela agora todos os aparelhos eletrônicos que estão sendo usados, Pai. Eu declaro que agora todo portal que possa ter sido aberto, Senhor, por consagrações, ó Pai, desta plataforma caiu por terra, em nome de Jesus. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Seja muito bem-vindo, Valtão. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Aline. Bom dia, Fabiana. Bom dia, bom dia, bom dia, William. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Amém. Seja muito bem-vinda, Ariana. Que o Espírito Santo de Deus fale com você. Amém. Bom dia, Sara. Glória a Deus. Para quem está aqui de primeira vez, você é muito bem-vindo aqui, amém, na nossa live, que o Espírito Santo de Deus traga respostas, fale no profundo, no oculto e no secreto do teu coração, que ele venha com a palavra rema, direcionando aquilo que você deve fazer, gerando em você arrependimento, gerando novo frutos do Espírito sobre a sua vida, amém? Nos reunimos todos os dias, de segunda a sexta, às 7h45 da manhã, estamos lendo o Antigo Testamento. Hoje nós vamos ler o livro de Josué, capítulo 24, e nós encerramos Josué para a honra e glória do Senhor Jesus. Amanhã nós vamos dar início a Juízes, porque depois de ler 24, Josué 24, eu vou falar sobre jejum aqui, que o pessoal quer saber. Amém? Então eu convido vocês, para quem puder e quiser, tiver como, pegue a tua palavra, pegue a tua Bíblia e abra em Josué capítulo 24. Amém? E diz assim o título: a renovação da aliança em Siquém. Bom dia, Leia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A renovação da aliança em Siquém. Josué, capítulo 24, versículo 1. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Shelem, Siquém. Convocou todos os anciãos, autoridades, líderes, juízes e oficiais de Israel, que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Então declarou Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: há muito tempo, além do rio Eufrates, viviam vossos antepassados, onde cultuavam e serviam a outros deuses, inclusive Terá, pai de Abraão, e pai de Naor.
Eu, porém, tomei vosso pai Abraão do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei a herança em montes de Seir. Todavia, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Mais tarde enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com as pragas e prodígios com os quais castiguei aquele povo. E em seguida vos fiz sair de lá. Eu libertei, portanto, vossos pais, e os tirei do meio do Egito, e os conduzi até o litoral do Mar Vermelho. Os egípcios decidiram perseguir vossos pais com carros e guerreiros, até o Mar dos Juncos, o Mar Vermelho. Contudo, vossos pais clamaram a minha pessoa, e eu coloquei uma nuvem negra e espessa entre vós e os egípcios. Fiz o Mar Vermelho voltar-se sobre aquele exército e os cobriu a todos. Vós presenciastes e vistes com vossos próprios olhos tudo o que eu realizei no Egito. E depois de todos esses acontecimentos, habitastes no deserto por longo tempo. Daí eu vos fiz adentrar a terra dos amorreus que viviam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra, e eu os entreguei nas vossas mãos. E assim tomastes posse da sua terra, pois os destruí diante de vós. Levantou-se então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, para guerrear contra Israel, e mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar uma maldição sobre vós. Eu, no entanto, não dei ouvidos a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e eu pessoalmente vos salvei de sua mão. Em seguida, atravessaste o rio Jordão para chegar a Jericó, mas os habitantes de Jericó vos fizeram guerra, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Contudo, eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespas diante de vós, que apavoraram e expulsaram da vossa presença os dois reis amorreus. Vitória que não deves nem à tua espada e nem ao teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar. Cidade que não edificastes e nas quais estáis hoje morando. Vinhas e olivais que não plantastes e dos quais comeis como fartura. Vamos parar aqui um pouquinho. Povo de Deus, o que o Senhor quer aqui nessa manhã, ele já disse há acho que uns 4, 5 devocionais atrás, é que a gente traga a memória de onde Deus nos tirou. O Senhor constantemente vai trazer a memória de onde Ele nos tirou, tudo o que Ele já fez. Constantemente Ele vai fazer da mesma forma como Ele falou aqui aos filhos de Israel, Ele mostrou período por período, passagem por passagem, momento por momento, tudo o que Ele tinha feito para os filhos de Israel, tudo o que Ele tinha feito, as batalhas do qual Ele entregou, sem que os filhos de Deus precisassem lutar. Às vezes, povo de Deus, você não vê, mas o Senhor te livra de coisas que estavam sendo preparadas para você, que você não tem nem noção do livramento que o Senhor te dá. Simplesmente porque você está na presença dele, simplesmente porque você caminha com ele. Às vezes a gente acha que, eu tive um dia bom, e glória a Deus por isso, mas às vezes você não sabe o que estava preparado para você, para os teus filhos, para o teu marido, para os teus queridos. E o Senhor, ele se encarrega de guardar, ele se encarrega, amém? De proteger, mesmo quando a gente se esquece de orar, mesmo quando a gente se esquece de pedir, porque o Senhor não se esquece jamais. O problema, às vezes, povo de Deus, é que a gente só sabe ficar cobrando o Senhor por coisas que a gente ainda não viu. A gente continua fazendo orações repetidas diversas vezes, pedindo algo que às vezes ainda não é o tempo. E se esquece de ter apenas o quê? Relacionamento com Ele e se lembrar de tudo que Ele já fez. De onde Ele nos tirou, das provisões que Ele já enviou, dos livramentos que Ele já nos deu. O fato dele não estar respondendo a tua oração agora, neste momento, não significa que ele não está ouvindo, não significa que ele não está te vendo, não significa que não vai ter resposta. Porque até o silêncio de Deus é resposta. Às vezes é ele pegando e falando para você, espera. Ele está fazendo você confiar nele. É por isso que muitas vezes a gente não escuta o Senhor.
Porque muitas vezes ele quer que a gente aprenda a confiar, a gente aprenda a descansar. Nem sempre Deus vai trazer resposta. Nem sempre ele vai falar de uma forma audível, nem sempre ele vai usar a palavra, ou ele vai usar um pregador, ou ele vai usar alguém para te ligar e falar: olha, Deus pediu para mim te falar isso. Nem sempre. Porque enquanto ele vê que a gente não aprendeu a descansar nele, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Porque a gente precisa aprender a descansar, a gente precisa aprender a confiar, e confiar de forma verdadeiramente confiar. Não confiar desconfiando. Ah, eu confio, mas será que ele está fazendo? Ah, eu confio, mas será que Deus está movendo? Ele está movendo. É só você parar e ver tudo que ele já fez. Aí, quando você achar isso, quando a sua mente for totalmente perturbada por esses tipos de pensamento, o que você vai fazer? Você vai lembrar: mas teve tantas vezes que eu orei, igual eles falaram aqui, igual o próprio Deus falou para aquele povo. Quando vocês estavam no meio do deserto, o povo clamou a mim e eu enviei uma forte nuvem, do qual dispersou os seus inimigos. Povo de Deus, todas as vezes que a gente clama ao Senhor, Ele escuta. Todas as vezes. O que acontece muitas vezes é que a gente ainda não está preparado para ouvir a resposta, ou Ele está literalmente com a boca fechada para que a gente aprenda a confiar cegamente nele. Simplesmente porque Ele é o teu Pai. Porque Ele sabe o que é bom para mim e Ele sabe o que é bom para você. Amém? Versículo 14. Israel escolhe seguir o Senhor. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses os quais serviram os vossos antepassados do lado do rio do Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor aqui mostra que ele não obriga ninguém a servir ele. Ele não obriga ninguém a caminhar com ele. Mesmo que ele tenha feito tantas coisas, mesmo que ele tenha respondido tantas palavras, mesmo que ele tenha feito tantas coisas, o Senhor não vai obrigar. Ele fala: agora, portanto, você me serve, você vem me servir de coração. Mas se você não quiser também, se não parecer bem para você, você pode servir as outras divindades. Qual é a escolha que você vai fazer? Deus não obriga ninguém a nada. Se tem uma coisa que Deus não obriga, é servir a Ele, porque nós temos que servir a Ele simplesmente por quem Ele é, e não por aquilo que Ele possa nos dar. Porque às vezes tem pessoas que servem o Senhor pelos benefícios que Deus vai trazer. E não é isso. Evangelho e relacionamento com Deus não é isso. A gente tem que servir ao Senhor, a gente tem que caminhar com Ele, simplesmente porque Ele é o nosso Pai. Entenda. Deixa eu explicar algo aqui para quem é novo convertido. Não queira ter relacionamento com Deus por aquilo que Ele possa te dar. Porque você já é herdeiro. Independentemente de qualquer coisa, já é tudo teu por herança. Porque através da morte do Cristo naquela cruz, eu e você nos tornamos príncipes e sacerdotes reais, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Então, tudo que é da parte de Deus pertence a você. Todo poder e autoridade está sobre você. As coisas deste mundo também já pertencem a você, as riquezas também já é tua. Quando a gente caminha com Deus por aquilo que Ele possa nos dar, a gente não está tendo um relacionamento verdadeiro e genuíno com Ele. A gente está se relacionando com Deus por barganha. É como se a gente tivesse, amém, falando, caminhando com o inimigo, porque é o inimigo que age dessa forma. O inimigo, ele não dá nada para ninguém. Entenda algo aqui. O inimigo, ele não dá nada para ninguém. Tudo que ele te dá, você tem que dar alguma coisa em troca.
Se você pede um namorado, você tem que você tem que fazer um trabalho, você tem que pagar, você tem que ir lá e você tem que fazer oferenda, você fica refém. Se em algum momento você parar de dar as coisas para aquelas divindades, vai acabar o seu relacionamento. Com Deus, não. Primeiro que ele já deu algo principal e primordial, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele já te deu vida e vida em abundância. E ele te deu, juntamente com Jesus, o direito de você escolher caminhar com ele ou não. Deu para entender a diferença? Deus deu Jesus como o único suficiente Salvador para que eu e você nos tornássemos filhos. E como filhos nós somos herdeiros. Herdeiro de tudo que é do Pai, herdeiro da santidade, herdeiro da autoridade, herdeiro da santificação, herdeiro das coisas preciosas que tem no mundo, herdeiro do ouro e da prata, porque o Senhor também não quer que ninguém fique passando perreio. Agora, Satanás não. Deus te dá o livre-arbítrio de você andar com ele ou você andar com o inimigo, com as outras divindades. As outras divindades vão dar, os outros deuses vão dar coisas para você, mas você vai se tornar cativo, você vai se tornar prisioneiro, porque ele não dá nada, ele faz as coisas por barganha, Deus não. Deus dá porque ele ama, e ele amou tanto o mundo que deu o seu único filho, por amor a mim e por amor a você, para que a gente tenha algo que sem Jesus é impossível de ter, a vida eterna. A possibilidade de reinarmos com ele, quando a gente partir daqui. Ele nos deu a possibilidade de nos encontrarmos com Deus, de termos o nosso espírito conectado com o espírito dele e sermos verdadeiramente chamados de filho, ter vida em abundância. Então aqui o que o Senhor diz aqui para aquele povo é: eu fiz tudo isso por vocês, mas vocês têm a opção de escolha de querer continuar caminhando comigo ou não. De consagrar e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor ou não. Só que toda decisão, ela tem uma consequência. Toda escolha que a gente faz tem uma consequência. Não tem como a gente andar metade do nosso tempo, metade da nossa vida com Deus e metade da nossa vida com as trevas. Ou você decide caminhar com o Senhor o tempo todo e não flertar mais com o pecado, ou então já vai logo direto para o pecado. Povo de Deus, a gente está vivendo num período em que não dá mais para brincar e ficar tendo uma vida de dualidade, ficar tendo uma vida dividida, ficar andando em cima do muro. Porque quem está em cima do muro vai ser apedrejado tanto pelo capeta como chamado a atenção pelo Espírito Santo de Deus. E aqui o Senhor fala, me serve de coração, me serve porque você me ama e não por aquilo que eu possa te dar. Porque quando você serve, quando você anda com Jesus porque você ama, você vê o cuidado dele, sem você precisar ficar clamando, pedindo o tempo todo. Porque ele está vendo que você está ali porque você ama. E o Senhor tem prazer, ele se alegra em abençoar os filhinhos dele. Ele abençoa quem está pedindo, ele abençoa, mas quando você entende a sua identidade de filho, é outro nível. Você entra num outro patamar de relacionamento. Você não fica exausto por conta das batalhas, porque você está andando com o teu pai e ele se encarrega de fazer as coisas. Vai ter momento em que você vai ter que ir para a batalha? Vai. Vai ter momento em que você vai ter que descer para a guerra? Vai. Mas é diferente, porque você caminha com o teu pai. E o pai protege, o pai ele guarda, o pai ele dá provisão. O pai já te deu vida e vida em abundância através de Cristo. Versículo 16. Diante disso, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos aos outros deuses. O eterno nosso Deus é aquele que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, na terra do Egito, da casa da escravidão, que fez estes sinais portentosos diante dos nossos próprios olhos, e nos guardou
todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. E Yahvé pessoalmente expulsou de diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois ele é o nosso Deus. Declarou então Josué a todo o povo reunido: Não podeis servir Yahvé, pois ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecados. Se abandonardes a Deus, o Senhor, e cultuardes aos deuses dos pagãos, ele se voltará contra vós e vos castigará. Mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco, ele vos fará grande mal e os exterminará da terra. Contudo, o povo declarou diante de Josué: Não, é Yahvé que serviremos. Afirmou então Josué, diante de toda a congregação: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes Yahvé para adorar e servir. Responderam em uníssono: Sim, somos testemunhas. Então Josué ordenou-lhes: Lançai fora, pois, todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração exclusivamente para Yahvé, o Deus de Israel. E todo o povo declarou diante de Josué: Ao Senhor o Eterno, nosso Deus, serviremos somente a sua palavra e obedeceremos. Povo de Deus, o Senhor pede para me dizer algo aqui. Se existe ainda algum ídolo, entenda que eu vou explicar sobre idolatria aqui agora, porque vai exatamente de encontro com o que eu sei sobre falar de jejum daqui a pouco. Eu quero falar sobre idolatria. A idolatria não é somente adorar outros deuses, adorar a imagens de santos. Não é isso. Quando o Senhor fala que você não pode cultuar a outros deuses, você não pode dividir a adoração dele com ninguém, porque nós só devemos adorar a Deus, engloba muita coisa. Às vezes a gente idolatra os nossos filhos, às vezes a gente idolatra o nosso cônjuge, às vezes a gente idolatra carro, às vezes a gente idolatra cargo ministerial, às vezes a gente idolatra o nosso trabalho. Tudo que coloca, amém, a glória de Deus em segundo plano, a glória que é para Deus em segundo plano, você está se tornando uma pessoa idólatra. Tem gente que idolatra dinheiro, tem gente que idolatra o status social. E o Senhor quer nessa manhã que você faça uma autoanálise. E o que você tem colocado acima de Deus? Tem gente que pega e fala assim: se eu perder o meu casamento, eu morro. É óbvio que todos nós que somos casados, a gente jamais quer perder o nosso cônjuge. Mas às vezes essa fala vem como uma forma de idolatria. Que a pessoa fala, existem pessoas que dizem assim: eu não consigo viver sem o meu marido. Só que a pessoa consegue viver sem Deus. Você está idolatrando o teu marido de uma forma inconsciente. Inconsciente. A nossa primeira aliança é com o Senhor. A minha primeira aliança é com Deus. Depois é o meu marido. Eu não posso colocar o meu marido acima de Deus. Porque às vezes, o que acontece? E eu já vi muito isso acontecer. Às vezes Deus dá um direcionamento para uma mulher ou para um homem de fazer, vamos lá, um jejum, de fazer um propósito, de fazer qualquer coisa. E aí a mulher vai lá ou o homem vai lá e conversa com o cônjuge. E o cônjuge é contra. Aí a pessoa deixa de fazer a vontade de Deus porque o cônjuge é contra. Quem está pesando mais na balança? O cônjuge ou Deus? Ai, mas eu não vou porque o meu marido não é a favor. Mas eu não faço porque o meu marido não concordou. Peraí. Foi o teu marido que te deu vida e vida em abundância? Peraí, foi a tua esposa que te santificou? Foi a tua esposa que estava com você nos momentos em que você precisou? Foi ele que morreu na cruz? Foi ela que morreu na cruz? Peraí. Gente, a gente tem que ter maturidade e sabedoria. O nosso cônjuge
A palavra já diz, é cônjuge, é companheiro. Só que a salvação, ela é individual. A salvação, ela é individual. Às vezes Deus vai pedir para você, como já pediu para mim. Olha, eu quero que você tenha um período de santificação. Eu quero que você fique tantos dias e se abstenha de tudo, até mesmo do contato com o teu esposo. Para honra e glória do Senhor, o meu marido é um homem de Deus. E Deus ministrou a mesma coisa no espírito dele. Então, a gente entrou em comum acordo. E aí eu falei, olha, Deus está me pedindo um propósito para ficar tanto tempo em santificação, separado para Ele. Ele, amém, vai lá. Para honra e glória do Senhor, o meu marido tem sabedoria. E se é um marido que não tem sabedoria? Aí, eu acredito que Deus não vai pedir esse tipo de coisa. Vocês conseguem entender que Deus, ele é muito sábio? Ele não vai entrar para fazer confusão dentro de uma casa. Por isso que você tem que ter discernimento e ouvir a voz do Senhor de uma forma audível e ter discernimento de saber se é Deus falando com você ou não. Porque deixa eu te falar, Deus jamais vai trazer divisão para dentro do teu lar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele jamais vai querer trazer divisão. Ele vai querer trazer o conserto, ele vai querer trazer a união, ele vai fazer com que os dois, entenda algo, povo de Deus, com que a família cresça. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E muitas vezes o que acontece é, o povo coloca cônjuge acima da vontade de Deus, coloca filho acima da vontade de Deus, coloca trabalho acima da vontade de Deus. E isso daí é o quê? Idolatria. É uma forma de você idolatrar. Aí todo mundo cai matando, porque o fulano, cultua outros deuses, mas você idolatra o teu casamento, mas você idolatra o teu filho, mas você idolatra o teu trabalho. Tudo que rouba a glória de Deus é idolatria. Tem gente que idolatra status social, tem gente que idolatra dinheiro. Isso daí é idolatria. Isso é cultuar outros deuses de forma inconsciente. E o que o Senhor pede nessa manhã é: faça uma análise e veja time de futebol, cantor, até mesmo cantor gospel, pastor. Tem gente que idolatra pastor. Tem gente que idolatra missionário, idolatra apóstolo. Michele, como que uma pessoa idolatra pastor? Às vezes Deus vai lá e vai dar um direcionamento para a pessoa. Deus vai falar com a pessoa de forma específica e muito clara. Só que aí a pessoa ela não tem tanta intimidade com Deus assim ao ponto de discernir o que está falando. Aí ela vai lá e conversa com o pastor. Aí o pastor, ele tem um ego exacerbado, ele gosta de ter controle sobre a vida das ovelhas. Ele gosta de manipular tudo que a ovelha faz. Ele gosta de saber o que passa dentro da casa da ovelha. Tem pastor que é assim. E aí a pessoa vai lá e conta, olha, pastor, Deus pediu para mim fazer isso daqui. Aí se o pastor for aquela pessoa que gosta de ter domínio, e não foi ele que ouviu a voz de Deus, porque ele acha que o véu ainda não foi rasgado, né? E o véu tá ali fechado e só ele escuta a voz de Deus, ele vai falar, não faz isso não. Aí a pessoa deixa de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que ela ouviu, e vai ouvir o direcionamento do pastor. Que às vezes nem tá com a visão no Espírito. E aí? E aí? É uma forma de idolatria, porque o que o pastor fala vale mais do que a palavra de Deus? O que o pregador está falando vale mais do que a palavra de Deus? Jamais. 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 Povo de Deus, a gente precisa ter sabedoria e discernimento. A gente precisa, amém, estar conectado com o Espírito Santo de Deus e entender, discernir o que é e o que não é. Tem gente que idolatra igreja, placa de igreja.
Tem gente que briga. Porque eu sou da igreja A. Vamos lá, eu sou da congregação. Ah, eu sou da Assembleia. Aí o da Assembleia vai e briga com a congregação e fica aquela coisa, aquela. E aí, sabe o que está acontecendo? Idolatria à placa, idolatria a visões humanas, e a pessoa deixa de fazer o quê? Se unir como reino, se unir como corpo e traz divisão para a noiva. E é o que está acontecendo hoje. Você acha mesmo que essas brigas de placa, que essas brigas de ministério, é por conta que é para exaltar o nome de Deus? Não, não é para exaltar o nome de Deus. Porque eu não vejo ninguém brigando para exaltar o nome do Cordeiro. Eu não vejo ninguém falando assim, vamos se unir para a gente orar e jejuar pela igreja brasileira, pela nação brasileira. Não. Vamos nos unir porque, estão atacando a minha denominação. Gente, pelo amor de Deus, isso é idolatria. Lá no céu não vai ter assim, fila da Assembleia. Quem foi da Assembleia de Braz? Vem para cá. Assembleia de Belém, vai ter um anjo com a placa. Vamos lá, a bola de neve, aqui. A Adventista do sétimo dia, vem para cá. É a próxima quadra. Gente, não faz sentido. Pelo amor de Deus. A gente precisa sair desse lobby gospel, dessa coisa que está virando a igreja de Deus. Isso tudo é idolatria. Isso tudo é idolatria. Lá no céu vai estar todo mundo igual, independentemente de qual igreja, de qual placa que você é. Sabe por quê? Porque é reino. Porque é reino. Quem traz isso de igreja A, igreja B? Porque eu sou arminiano. Eu sou com a visão de Lutero. Mas eu vou com as convicções de Spurgeon. Mas, gente, pelo amor de Deus, tudo isso é idolatria. Se você não filtrar isso, se torna idolatria. E é isso que o Senhor pede. Se esvazie disso. Se esvazie disso. Só existe um, que é o cabeça, que é Cristo. O resto foi invenção humana. É visões de homens dadas pelo Espírito Santo de Deus? Sim. Mas isso não pode se tornar prioridade. E está cheio de gente perdendo a essência porque se tornou idólatra de visão, porque se tornou idólatra de ideologias, porque se tornou idólatra de pensamento. Está cheio de gente que pega e fala assim, a palavra fala o quê? O que a palavra fala? Para a gente se abster das coisas da carne. Dos frutos das obras da carne. Então, a gente sabe que beber é pecado, que você beber em excesso vai te causar ali um vício, e você pode ficar não somente aprisionado no vício, mas você também vai trazer prejuízo para dentro da tua saúde, porque você pode ficar com uma cirrose. Você sabe que fumar também não é legal. E tá cheio de gente que fica pregando, mas Spurgeon fumava charuto. Problema do Spurgeon, a palavra não fala que é para mim fumar charuto. E aí o povo se esbofeteia, o povo cai em briga porque tem uma visão, mas ninguém se esbofeteia para falar a verdade. Vocês conseguem entender? Deus não quer que a gente venha ficar presos às coisas que são de homens, mas pela palavra. É só a palavra, não precisa de mais nada, é só a palavra, é só a palavra. A palavra basta. A palavra nos basta. E quando a gente para e foge da palavra, a gente começa a idealizar, a idolatrar as visões de homens. Porque a gente começa a deixar a palavra para baixo e começa a viver de revelações que homens teve. É errado ter visão das visões? Não. Mas tem gente que idolatra. Não, porque para mim a minha referência foi Spurgeon. Gente, eu amo as pregações de Spurgeon. Eu estudo. O Lewis. Gente, mas é a palavra. Quem é a minha referência? Existem homens e mulheres de Deus que são referência, mas a minha maior referência é Cristo. Eu só adoro a Ele. Eu não posso sair pegando e falando assim, eu adoro a pastora. Gente, não. Você gostar é uma coisa. Mas tem gente que entra em treta para defender homens, para defender visão. E isso está errado, isso é idolatria. Tem gente que idolatra a banda de forró.
Tem gente que idolatra banda gospel. Tem gente que idolatra time de futebol, como o irmão colocou. O meu marido, ele era um caso muito desse. Antes dele ser liberto totalmente, ele só ia para a igreja depois que acabava o jogo. Glória a Deus que foi antes de casar comigo. Deus já tinha, porque eu ia deixar ele para trás e ia para o culto. Porque ele era o tipo de pessoa, e ele conta isso, ele era o tipo de pessoa que ele só ia para o culto depois que o futebol do Corinthians acabasse. Enquanto não apitasse o final do jogo, ele não ia para o culto. Aí, às vezes, ele chegava lá ainda rouco, ele conta. Glória a Deus que isso aconteceu, que Deus pegou ele na curva antes de casar comigo, porque se fosse, eu ia falar, filho, eu tô indo. Porque se tem uma coisa que eu detesto é chegar atrasado no culto. E ele já sabe. Então, gente, tudo isso que eu falei aqui é uma forma de idolatria. E isso precisa ser colocado para fora do nosso meio. Isso precisa ser tirado do nosso ser, porque contamina a nossa adoração, porque contamina o nosso relacionamento com Deus, porque contamina a nossa intimidade. Somente o Senhor é digno, só Ele, só Ele. O Senhor não quer que a gente idolatre nada, nem a Ele, Ele só quer que a gente adore. Adoração, relacionamento, é relacionamento. Se relaciona. Nada pode ter mais peso do que a palavra de Deus e a vontade dele sobre a sua vida. O problema, quando isso acontece, sabe o que é? A gente cala a voz do Espírito dentro de nós e a gente fica escutando a voz do Espírito através de outras pessoas. E se fosse para ser assim, Jesus não precisava ter morrido naquela cruz para liberar o Espírito Santo para todo mundo. Ele deixaria ainda com a visão da antiga aliança, em que o véu era costurado e que ele só falava por meio de sacerdotes e escolhidos por Deus. Só que a idolatria tem feito homens e mulheres anularem o Espírito Santo de Deus que habita dentro delas para ficar escutando somente o que o homem fala. Porque, ai, não, mas é o meu pastor, mas é a missionária. Não, mas o que Deus falou para você, irmão? O que Deus está falando para você? Às vezes, a visão que Deus te deu é a certa, e não a que ele deu para o fulano e a ciclana. Até porque quem está passando por dentro da situação é você. É você. Então a gente precisa, em nome de Jesus, tirar tudo aquilo que rouba a plenitude de Deus, a essência, a primazia dele do nosso meio. Arranca isso. Tudo que rouba, às vezes é o filho. Às vezes é o filho. Ai, mas por que o filho? Tem gente que idolatra filho de forma inconsciente. Ai, eu não vou para a igreja porque eu não vou colocar o meu filho na friagem. Ai, eu não vou para a igreja porque por causa do meu filho. Gente, eu já vi testemunho em que Deus recolheu a criança. É porque ele é mau? Não. Eu vou contar um testemunho. Uma irmã queria um carro. Ela foi lá e ela conseguiu o carro. E aí, de tanto ela querer o carro, Deus, né, foi lá, abençoou, ela teve o carro. Só que aí, depois de um tempo, como ela começou a ter o carro, ela começou a colocar o carro de forma, assim, primordial na vida dela. Aí ela deixou de ir para o culto porque ela começou a usar o carro. Um dia ela ia no culto, outro dia ela ia para a balada. Um dia ela ia para o culto, outro dia ela ia conversar com os amigos, porque o carro agora podia levar ela para qualquer lugar, mas Deus tinha sido muito específico. Olha, o carro é seu, mas você usa ele para obra. Leva as pessoas, porque ela tinha uma vida com Deus antes do carro. O que aconteceu? Ela não conseguiu terminar de pagar o carro. É porque Deus é mau? Não. Mas ela começou a dividir. Ela começou a colocar o carro, tudo era o carro. E aí o carro, ela começou a usar o carro para ir para balada, para ir para forró. Ela perdeu o carro, porque ela não conseguiu dar conta. Estava tudo bem. A partir do momento em que ela deixou de ir buscar a presença de Deus, de ir para as coisas, para os encontros, de ir e começar a usar o carro para ir para a balada, Deus pegou e falou assim, então agora chega. É porque Deus é mau? Não.
É porque está na palavra. Que a sua escolha traz consequência. Porque ele é justo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele. A adoração é dele. O louvor é para ele. Ele não divide. É bíblico, nós acabamos de ler. Às vezes as pessoas não entendem o porquê que às vezes as coisas começam, mas estava tudo bem. Começa a analisar e ver se você não está colocando alguma coisa acima de Deus. Às vezes tem a oportunidade de estar na presença do Senhor, mas prefere uma série. Vamos lá. Que está agora nessa febre de dorama. Acho que agora diminuiu um pouco, mas não, porque vai começar a próxima temporada. Mas vai começar a próxima temporada. E a temporada de você passar na presença de Deus? E a temporada de você querer saber o que vem depois de Josué? Cara, vem Juízes. E aí? Então, que a gente venha destronar de dentro de nós tudo aquilo que ainda divide a primazia, o lugar do senhorio do Senhor. Amém? Josué capítulo 24, versículo 25. Celebração da aliança de Siquém. Vamos lá. Naquele mesmo dia, Josué firmou um pacto com o povo em Siquém e lhe enumerou mandamentos, regulamentos e leis. Josué escreveu estas palavras no livro da Torá da lei de Deus. Depois ergueu uma grande rocha ali, debaixo do grande carvalho, conhecida como árvore sagrada, que fica próxima ao santuário de Yahvé. Josué declarou então diante de toda a comunidade israelita: Eis que esta pedra será um testemunho perpétuo contra nós, porquanto ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos dirigiu. Será também uma testemunha contra vós, caso vos torneis infiéis ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo e cada um retornou à sua propriedade. A morte de Josué e de Eleazar. Versículo 29. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo de Yahvé, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no nas terras que recebeu por herança em Tímna, Será, porção frutífera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gashi. Israel serviu a Yahvé durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciãos, líderes israelitas que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todas as realizações que Yahvé produziu em benefício de todo o povo de Israel. Os ossos de José, morte de Eleazar. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, na parte do campo de Jacó, que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, pelo equivalente a 100 peças de prata. Aquele terreno veio a tornar-se propriedade dos descendentes de José por herança. Aconteceu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado nas colinas de Gibeá, na região montanhosa de Efraim. A cidade de Gibeá tinha sido dada ao seu filho Finéias. Amém? Glória a Deus, aleluia. Povo de Deus, a gente sabe que quando o pai morre, né, ele deixa heranças. Isso no mundo físico. Então, quando uma pessoa morre e ela tem posses, ela deixa herança. E Deus nos deixou uma herança que não cabe na dimensão humana. A herança da salvação e a herança da vida eterna. Nós somos filhos enxertados através da morte de Cristo. Tudo já é teu por direito e por herança. Não precisa ficar nessa corrida, nessa busca louca, desenfreada por algo que já é teu por direito e por herança. E o Senhor está falando de tudo, até mesmo de coisas materiais, até mesmo de dinheiro. Tudo é teu por direito e por herança. Saúde, felicidade, alegria, tudo é teu por herança. Porque o teu pai é dono de todas as coisas. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele não precisa de nada disso. Por que ele criou todas as coisas, todas as riquezas que existem?
para dar para mim e para você. Para que a gente tivesse governo. Para que a gente governasse sobre todas as coisas. Só que a gente não governa porque a gente não sabe, porque nós somos imaturos e a gente fica correndo atrás do vento. É literalmente correr atrás do vento. Porque se você e eu aprender a caminhar com Deus Pai, Ele te dá. Porque Ele é Pai. Porque Ele fala, filho, filha, está aqui. A tua felicidade está aqui. A tua salvação está aqui. Para você ter salvação, é só você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pronto, você tem a salvação. Você precisa de autoridade? Está aqui, usa. Jesus te entregou naquela cruz, porque Ele te amou primeiro. Ele foi obediente. Por um ato de desobediência, o pecado entrou no mundo, mas por um ato de obediência, o pecado foi extirpado do mundo. Seja obediente, tome posse. É teu. Deus não precisa de ouro nem prata. Deus não precisa de nada do que está aqui. Ele não precisa do ar, ele não precisa da terra, ele não precisa da água, ele não precisa de nada. Tudo que ele criou é para mim e para você. Só que a nossa visão é muito limitada. E o Senhor quer que a sua visão seja ampliada. Amplie a tua visão. Olha o que Deus já te deu. Às vezes a gente se preocupa com tão pouco. Às vezes eu estou me preocupando que eu quero esse copo, mas Deus tem a fábrica do copo para dar. Vamos falar de uma forma muito mais assim, né? Para ficar mais fácil de entender. Porque Ele é dono de todas as coisas. E eu como filha, e você como filho, é teu por direito e por herança. É só caminhar com Ele. É só andar com Ele. E crer e acreditar, Senhor, vai acontecer. Porque o Senhor já me deu. Quando o Senhor fez Adão e Eva ali, Ele fez para que eles tivessem governo, domínio. É isso que a palavra fala lá no livro de Gênesis. E você terá domínio sobre a terra. Domínio. Deus nos deu domínio. O problema é que a gente perde o domínio porque a gente não caminha com aquele que criou todas as coisas. Às vezes a gente se esquece do que Ele fez. A gente fica focado no que falta acontecer. Não somos gratos, murmuramos demais, somos incrédulos, porque às vezes, no momento de dificuldade, a gente acha que Deus deixou de ser Deus porque talvez alguma situação não está de acordo com o que a gente acha que deveria estar. Deus é Pai. Ele não divide a glória dele com ninguém. Tudo que é dele é teu. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você precisa está dentro da palavra. Todos os direcionamentos que você precisa, todas as respostas que você busca, está dentro da palavra. Não tema, não tenha medo. O medo sufoca, o medo te impede de chegar no novo, o medo te impede de receber aquilo que já é teu, por direito e por herança. E aí a gente agora, como Deus é perfeito, né? Agora a gente vai falar do jejum. O jejum é uma das formas, é a principal forma para você ter conexão com Deus, para você ter intimidade com Deus, para você ser liberto, para você ser limpo, para você ser purificado, para você destronar essas coisas que se tornam idolatrias, às vezes de forma inconsciente. Porque quando a gente jejua, a gente está matando a nossa carne, a gente está colocando a alma no lugar que ela tem que estar. Abaixo do espírito. Quando a gente jejua, quem governa a gente é o espírito. E é isso que a palavra fala. Que quem tem que governar é o espírito e não a alma. Porque a alma, ela é o quê? Corruptível, o espírito não. A alma, ela se corrompe. Ok? A alma é onde habita é onde tem as nossas emoções e os nossos desejos. Então, quando a gente peca, a gente está alimentando a nossa alma. É porque a gente está alimentando muito mais as vontades carnais do que o Espírito Santo de Deus. Então, o jejum é exatamente para fazer o quê? Matar a alma, matar a vontade carnal, trazer libertação, trazer comunhão com o Espírito Santo de Deus e você ser governado pelo Espírito.
essa é a principal função do jejum. E aí eu vou falar as outras coisas. Então vamos lá. O jejum, ele não é um mandamento bíblico, ok? Não, pode, irmã, eu já vou responder, tá? O jejum, ele não é um mandamento bíblico, mas ele é o quê? Uma prática normal sobre nós. Então, não é uma coisa que o Senhor ordenou. Não é uma coisa que o Senhor ordenou. Mas nós, como cristãos, como filhos do Deus vivo de Israel, nós jejuamos. Até porque os filhos das trevas também jejuam. Ok? Os filhos das trevas, eles fazem jejuns, e eles fazem jejuns, às vezes, de 40, de 50 dias, dependendo da entidade que eles forem fazer com que fique mais forte sobre eles. Então, os filhos das trevas também jejuam. Automaticamente, nós também devemos jejuar. É obrigado? Não. A palavra do Senhor não diz em nenhum lugar da Bíblia que você é obrigado a jejuar. Mas a gente entende que dentro desta prática existe algo que libera a presença de Deus e a nossa santificação dentro do Espírito Santo de Deus através de nós. Então, vamos lá. O jejum, ele tem que ser voltado para Deus. Amém? Então, ele tem que ser entre você e Deus. E não para reconhecimento dos outros. Muitas vezes, as pessoas fazem o quê? Jejua igual os fariseus. Como que é um jejum dos fariseus, Michele? É aquele jejum em que a pessoa está jejuando e ela pega e ela fica com aquela cara acabada. Ai, não, porque eu estou no jejum. Porque eu estou fazendo um jejum forte, um jejum poderoso. Só que o verdadeiro jejum, anota aí. Depois eu vou colocar lá no grupo, tá? Mas para quem não está no grupo. Para você fazer o jejum que agrada a Deus. Aonde que está o jejum que agrada a Deus? Isaías 58. Eu não vou ler aqui porque ele é muito grande. Então você vai pegar Isaías 58 e você vai ler. Isaías 58. Eu vou ler um pedaço aqui que vai de acordo com o que eu estou falando. Então, verdadeiro jejum que agrada ao Senhor. Isaías 58. No versículo 3, tem uma parte que fala assim: a razão está em que no dia do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios. Outro ponto. Aqui. Versículo 6. O jejum que desejo não é este, que te libertes das amarras da malignidade e da injustiça e que desfaças as ataduras da opressão. Olha aqui, o verdadeiro jejum o que faz? Que ponhas em liberdade o oprimido e que despedace todo o jugo. O jejum é primeiramente para te trazer santificação, para te trazer libertação, para te trazer cura. No dia do teu jejum também você não pode, mas isto se afaste do meio do jugo opressor, da língua e dos gestos acusadores e da falsidade do falar. Isso daqui que o Senhor está alertando é um tipo de jejum que é o jejum do fariseu. Que não adianta eu falar que eu estou aqui 30 dias jejuando, fazendo uma alimentação por dia, mas eu estou cheia de falsidade no meu falar. Eu estou apontando o pecado do irmão. Eu estou descendo a lenha da porrada nos meus filhos, maltratando o meu cônjuge. Você pode parar o teu jejum, porque não está subindo como aroma suave às narinas de Deus. Quer aprender a jejuar? Vai ler Isaías 58. Leia Isaías 58. Aqui está descrito o jejum que agrada o Senhor. Vamos lá. Então, para que serve o jejum? Lá em Zacarias 7:5. Vamos lá. Abre aí. Zacarias, para quem não puder, eu vou abrir aqui, então. Zacarias 7:5. Aqui. Zacarias 7:5 assim. Questiona todo o povo desta terra e os sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, foi de fato para mim que jejuastes. Então vamos lá, povo de Deus. Não é um mandamento o jejum, tá? Então vamos lá. Aqui na palavra de Zacarias 7:5 mostra que é para a gente ficar mais próximo de Deus. A principal, ai Jesus, me fugiu a palavra. A principal, ai gente do céu, me fugiu a palavra.
O foco principal do jejum, agora sim, o foco principal do jejum é você ficar mais próximo de Deus. É o principal, motivação, exatamente. O foco, motivação, é você ficar mais próximo de Deus. Objetivo, é você ficar mais próximo de Deus, primeiro. Depois, é para você se controlar. Está lá em 1 Coríntios 6,12. Amém? Anota aí, 1 Coríntios 6,12. Então, vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim. Vai tudo aquilo que eu falei antes, tá? Depois eu vou colocar o resumo lá no grupo. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me é permitida, mas nem tudo são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Zacarias é Zacarias 7,5, tá? Por que o jejum entra aqui dentro do 1 Coríntios 6,12? Às vezes, você é uma pessoa que você tem um hábito de beber. É pecado você beber? Não, porque tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Mas acontece que às vezes você acaba excedendo um pouco na tua bebida. Você às vezes começou com uma cervejinha, daqui a pouco tá com 2, daqui a pouco tá com 3, daqui a pouco tá com 4, daqui a pouco você perdeu a noção. Você ficou meia 13 das ideias. E aí a palavra fala que a gente não pode se embriagar. Aí você começa a se incomodar com aquilo, porque você sabe que aquilo está indo contra a palavra de Deus. Se você jejuar, você vai ver que essa vontade, esse desejo de beber vai cessar. Isso entre outras coisas. Amém? Então isso daqui traz o quê? Domínio próprio, debaixo da autoridade de Deus. Você começa a se santificar. Você começa a se limpar. Outra coisa, para libertação e para milagres. Então o jejum, que nem a irmã perguntou, eu posso orar pela vida do meu jejuar? Até em café. Sim, até em café, tudo, gente, ele traz, amém? Ele traz. Depois eu vou falar algo aqui que o Senhor me falou aqui também, tá? Que o Senhor tem me falado. Vamos lá. Eu posso jejuar pelo meu marido? Eu posso jejuar pelo meu filho? Você pode jejuar, você deve jejuar. Aonde que está escrito isso? Lá em Esther. Esther, capítulo 4. Então, vamos lá. Tô falando tudo de acordo com a Bíblia. Amém? Esther, capítulo 4. Oh, Jesus, vamos lá. O livro de Esther é curtinho, ele some aqui no meio. Esther 4, versículo 15 e 17. Aqui. Esther 4, versículo 15, do 15 ao 17. Diz assim, ó. 15. Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital de Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja um gesto considerado rebelde contra a lei. Se perecer, por isso pereci. Então vamos lá. O que esse jejum aqui representa? O jejum de Esther é para quebrar decreto de morte, porque aqui existia um decreto de morte sobre aquele povo. Mardoqueu estava ali, Amã, tinha ali colocado, preparado uma forca para Mardoqueu e, consequentemente, anular, acabar com todo o povo judeu. Esther se colocou na posição de intercessora daquele povo e Deus deu direcionamento para ela de jejuar 3 dias. Então, isso daqui você pode jejuar para vencer batalhas e para trazer libertação, para quebrar o jugo. Esther, capítulo 4, versículo do 15 ao 17. Então, você vai jejuar e orar. Outra coisa, para obter respostas. Zacarias 7:5. Amém? Então, você também pode jejuar para ter respostas. Uma das passagens que a gente viu aqui foi lá em Daniel, se eu não me engano, acho que Daniel 3:5, se eu não me engano. Lembra que Daniel, ele tinha orado
e a resposta já tinha sido liberada no mesmo dia que ele fez a oração, só que o principado tinha prendido a resposta? E aí ele jejuou por 21 dias. Na verdade, ele fez um propósito, não foi jejum, e eu vou trazer a diferença aqui. Ele fez um propósito de 21 dias, que coincidentemente foi o propósito que a gente terminou há pouco tempo. Ele fez um propósito de 21 dias. No 25º dia do jejum, do propósito, o anjo veio com a resposta e falou para ele o que tinha acontecido. Então, outra coisa, não é porque você jejuou, não é porque você fez um propósito, que a resposta do teu propósito vai vir na hora imediata. Existe um tempo no mundo espiritual para a resposta do teu jejum e a resposta do teu propósito vir. Daniel fez o propósito por 21 dias. Só que a resposta dele só veio no 25º. Às vezes você vai jejuar por 7 dias, por 15, por 20, eu não sei qual é o tempo que Deus vai te mandar você jejuar. E aí você vai querer desistir porque você vai pegar e falar assim, mas eu já estou jejuando há 31 dias e nada acontece. Não desista. Está acontecendo. Não desista. Existe um tempo no mundo espiritual, nas janelas espirituais, para que a resposta venha. Não desista. Às vezes, Deus também vai pedir para você jejuar e não vai estar acontecendo nada. Ai, Deus, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo. De eu estar no jejum, tipo, eu ter acabado o jejum e daqui 2, 3 semanas o Senhor pega e fala assim, jejua. Aí eu, mas Senhor, mas não está acontecendo nada, por que o Senhor quer que eu jejue? Por quê que às vezes isso vai acontecer? Porque existem castas demoníacas que só saem com jejum e oração. Como eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com libertação, e eu ministro, às vezes o nosso nível de batalha é diferente. Então, às vezes, o Senhor vai pedir para você jejuar, independente de ter libertação ou não, tá? Isso daqui é para todo mundo. Então, às vezes, o Senhor vai pedir para você abrir um jejum, porque Ele já está te preparando, talvez, para alguma batalha que vai acontecer lá na frente, e você já vai estar forte espiritualmente para passar por ela. Tem isso também. Às vezes, o jejum ele é de forma estratégica. Nem sempre Deus, o Espírito Santo, vai pedir para você jejuar porque você já está dentro de uma batalha. Às vezes, ele vai pedir para você jejuar para te preparar para a batalha. Então, às vezes, é por isso que às vezes você vai ouvir assim, eu vou abrir um jejum. Mas está tudo bem. Você não está passando por problema, a vida financeira está ok. Mas o Senhor já está habilitando o teu espírito, porque lembra que o principal objetivo do jejum é fortificar o teu espírito? Então, o Senhor já está habilitando o teu espírito para a batalha que está para surgir lá na frente. Porque existem castas demoníacas que só saem com jejum e oração. Então, você já vai ter uma reserva, vamos se dizer assim, de jejum. Tá? Então, vamos lá. Para obter respostas, Atos, capítulo 13, amém? Atos, capítulo 13, do versículo 2 e 3. Então, o que essa palavra diz? Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Diz assim: enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora, Barnabé, Saulo, para a missão a quais tens chamado. Diante disso, depois de jejuarem e orarem, lhes impuseram as mãos e enviaram. Então, o jejum também é uma preparação espiritual. Além de ter respostas, o Senhor também usa o jejum para te fazer o quê? Para te preparar para o ministério, para te preparar para algo novo, para te preparar, às vezes, para um trabalho, porque você não sabe o que você vai acontecer dentro daquele trabalho. Às vezes você vai começar a trabalhar num lugar onde tem pessoas que são infiltradas. Gente, a gente tem que aprender a discernir o que o Senhor pede. O jejum, ele é uma arma poderosa no mundo espiritual. Vamos lá. Quando nós jejuamos, Deus traz revelações. Quanto mais você jejuar, mais o teu espírito vai estar conectado com o Espírito Santo de Deus, mais vai ter o fluir dos dons do Espírito e mais revelação você tem.
muito mais revelação você vai ter. A tua visão abre, os teus sentidos espirituais, eles são abertos, visão, audição, olfato, tato, paladar, sensibilidade. Os dons do Espírito começam a ser ativados, você começa a ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, oração em línguas, discernimento de línguas, dom de cura, dom de sinais e maravilhas, dom de profecia. Tudo isso por quê? Porque você está matando a carne, porque você está tirando o pecado, porque você está limpando o seu corpo espiritual e conectando o espírito ao Espírito Santo de Deus. Então, o espírito governa sobre a carne. E se o espírito governa sobre a carne, tudo aquilo que está no espírito é derramado sobre você, sobre o teu espírito. Por isso que a gente tem que jejuar. É obrigado? Não. Mas se eu fosse você, eu adotava essa prática. Eu começaria a jejuar constantemente. É direcionado pelo Espírito Santo? É direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E o último, para mostrar tristeza e arrependimento, que foi o que aconteceu lá com Jonas. Lembra que Jonas, então vamos lá, vamos ler o livro de Jonas. Jonas, capítulo 3. Vamos lá. Livro de Jonas, capítulo 3, do versículo 5 ao 9. Ageu. Deixa eu abrir aqui. Espera aí, gente. Jonas 5:9. Aqui. Opa, tá em Miqueias. Oh, meu Deus. Peraí que tá grudado aqui as folhas. Jesus. Jonas, aqui. Capítulo 3, do 5 ao 9, diz assim. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral. Às vezes, Deus vai fazer o quê? Com que a gente se reúna para jejuar. Que foi o que aconteceu, muitas vezes é o que acontece aqui, que foi o direcionamento que o Senhor me deu do que? De fazer o jejum romper. Então, a gente se reúne e jejua por 40 dias, por libertação e cura interior. O primeiro jejum romper foi para a libertação e que destronar as obras da carne e trazer os frutos do Espírito. O segundo jejum foi para trazer libertação em alto nível. O próximo eu não sei qual vai ser, nem quando vai ser. Eu estou esperando Deus. Por quê? Quem me dá as datas do jejum, principalmente do romper, é Deus. Por quê? Porque são 40 dias de jejum. Então, são 40 dias em que, a última vez, foram 100 e poucas pessoas jejuando pelo mesmo propósito. Então, você imagina o nível de batalha, você imagina o nível de guerra. Pessoas que estavam para cancelar o próprio CPF e falar, Deus me libertou, Deus me trouxe vida, Deus me santificou. Pessoas que estavam presas dentro de cativeiro da promiscuidade, de lascívia, de adultério, de vícios em jogos, e o Senhor libertou. Então, às vezes, o Senhor vai fazer exatamente como foi aqui, com Jonas. Amém? Então, vamos lá. Então, os ninivitas creram em Deus e combinaram um jejum geral, onde todo mundo jejua pelo mesmo propósito. Mas aí, nesse caso, Michele, eu posso colocar os meus pedidos próprios? Deve, não tem problema, tá? Todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, e se vestiram de uma roupa feita de pano grosso, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Jejum gera arrependimento. O jejum, principalmente, gera arrependimento das coisas que você fez de errado. É para trazer santificação. Povo de Deus, tem como se santificar sem jejuar? Tem. Mas vai ser duro. Vai ser difícil. Vai ser penoso. Se você jejuar, você vai ter a força do Espírito Santo sobre você. E aí você começa a gerar santidade. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono e tirou o manto real. Não importa o cargo eclesiástico, não importa nada. No jejum todo mundo é igual, porque jejum é humilhação. De pano de cinzas e saco, e sentou-se sobre as cinzas. Então proclamou em Nínive: eis que por decreto o rei
de seus nobres, fica proibido a todo homem ou animal, boi ou ovelha, provar qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer e nem de beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento. Então, o jejum você tem que ter arrependimento, se lamentar pelas práticas que você cometeu, colocar tudo isso diante da cruz do Cordeiro. Amém? E todos os cidadãos a Deus com as suas forças, cada pessoa abandone o seu caminho e toda atitude violenta. Desfaz o caminho da promiscuidade. Escuta aqui. O jejum, ele vai trazer os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amabilidade, benignidade, amor, paciência. Uma pessoa que é cheia de ira, jejua. Jejua. Vai jejuar. Você vai ver que você vai ficar mansa. Você vai ficar manso no Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é compassivo, ele é manso, ele é humilde. Amém? Então vamos lá. Talvez Deus volte sua face para nós e se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejam destruídos. Então o jejum, o foco principal, povo de Deus, é esse, para que a gente tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus. E agora eu vou falar as diferenças do jejum, tá? E aí a gente já está acabando. Então vamos lá. Michele, como que é o jejum? O jejum, como já foi dito, Deus vai te dar os dias. Às vezes ele vai pedir para você jejuar 3 dias, às vezes 24 horas, às vezes ele vai falar para você jejuar 21, às vezes vai falar para você jejuar 40, 50, 70. É Deus que vai falar para você, o Espírito Santo que vai direcionar. Aí existe o jejum parcial. O que é o jejum parcial? O jejum, lembrando o quê, povo de Deus? Jejum é você se abster de alimentos e líquidos. Isso é jejum. Quando você tira somente pão, refrigerante, café, alguma coisa, isso é propósito. Jejum, para ser considerado jejum, você tem que parar de comer. Seja de forma parcial. Como assim de forma parcial? Você vai lá e você tira somente o alimento sólido. Ok? Então você vai lá e você vai tirar somente o alimento sólido. Você não vai comer arroz, feijão nem nada, mas você vai ficar com água, com suco sem açúcar. Você vai ficar. Pode, irmã? Pode. Você vai ficar com água, você vai ficar com suco sem açúcar, você vai ficar com água de coco, você vai ficar ali com suco de fruta natural, você vai ficar ali com Gatorade, que é para repor os sais minerais. Esse tipo de jejum é quando Deus te leva para um jejum mais intenso. Que nem eu já fiz 50 dias de jejum somente no líquido. Então eu não comi nada sólido. Eu não comi nem arroz, nem feijão, nada sólido. Eu só tomei líquido. Eu vivi à base de água de coco, eu vivi à base de Gatorade, de água, de chá. Então eu fiquei 50 dias. Isso é um jejum parcial, ok? Existe também o jejum total. O que é o jejum total? Você vai ficar sem água e sem alimento. Por quanto tempo? Pelo tempo que você aguentar. Lembrando que, para ser considerado jejum, para o teu organismo começar a sentir falta, e ele começar a entrar no processo ali de cetose, que é onde o seu corpo começa a jejuar, você tem que ficar no mínimo 8 horas de jejum. Quando você vai fazer um exame de sangue, a maioria não vem, preparação para o exame, ficar no mínimo 8 horas de jejum, 12 horas de jejum. Por quê? É o período que o seu corpo começa a entrar no processo ali de cetose, e aí ele começa a sentir falta dos nutrientes. Você começa a sentir fome. Então, povo de Deus, não tem como a gente querer jejuar, eu vou jejuar por 3 horas. Você não está jejuando. 3 horas é o descanso, é a separação do almoço do café para o almoço. Não é jejum. Você não está jejuando, desculpa. Você não está jejuando. Tem que ser mais de 8 horas, mas eu passo mal. Então, você vai começar com 5. Aí, daqui 2, 3 dias, você aumenta para 6.
E você vai ter que aumentar isso daí. Porque uma pessoa que pega e fala assim, eu vou jejuar, mas eu vou jejuar 3 horas, você não está jejuando. Tem gente que fala, eu vou fazer um jejum de 8 horas, mas aí a pessoa começa o jejum meia-noite e entrega o jejum 8 horas da manhã. Você estava dormindo. Qual foi a dificuldade de fazer o jejum? Da meia-noite às 8 horas da manhã? Nenhuma, porque você está dormindo. Dormindo a gente não sente fome, a não ser que a pessoa levante de madrugada para comer, mas mesmo assim. Porque de madrugada a gente não sente fome. O nosso corpo está repousando, está descansando, é um momento de descanso do corpo. Então não tem como você começar o jejum meia-noite e entregar 8 horas da manhã. Você tem que tirar. O jejum você tem que tirar a alimentação, ok? Então existe o jejum parcial e existe o jejum total. E os dias? O dia vai ser determinado pelo Senhor. Qual vai ser o propósito? Todo jejum ele tem que ter um propósito. Bom, o meu jejum é simplesmente para me conectar com Deus. O meu jejum é também, eu vou colocar fora isso, a vida do meu esposo, a vida da minha filha. Eu não sei, eu vou colocar essa causa. Pode, deve, não tem problema. A palavra em nenhum momento. Peraí, gente. A palavra em nenhum momento fala que você não pode apresentar pedidos específicos. A gente viu diversas passagens aqui que mostram diversos tipos de coisa. Vimos Esther, vimos Jonas, vimos Atos. Então, tudo é bíblico, ok? Você pode jejuar para pedir mais unção? Pode. Pode jejuar, deve. Por quê? Porque você vai estar buscando a presença de Deus. Você vai estar buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito vai estar repousando sobre você. Jejue, amém? Outra coisa, e o principal de tudo? Qual que é o principal de todas as coisas? Se você jejuar e não ler a palavra e não tiver oração, você não está jejuando. Você está fazendo um jejum para emagrecer. Não é um jejum espiritual. Porque o foco principal do jejum é você passar tempo com Deus. Então, durante o teu jejum, você vai ter que colocar ali a palavra do Senhor. Você vai ter que orar, você vai ter que ler, você vai ter que adorar, você vai ter que reservar um período do teu dia para passar com Deus. Senão, você só vai estar deixando de comer. Não vai valer de nada. Porque o jejum é buscar para ter relacionamento com o Senhor. Esse é o principal foco do jejum. Intimidade. Quanto mais você passar tempo com Deus, mais o seu jejum vai subir como um aroma agradável às tuas narinas. A hora, o período é você e o Senhor. Você pode orar para Deus destravar a vida financeira, você pode orar pelo que você quiser. Mas o principal foco tem que ser você ter intimidade com o Senhor. Os dias Deus vai te dar. As horas Deus vai falar. Amém? E aí eu já falei, e o propósito? O propósito é quando você apenas pega e fala assim, eu vou fazer um propósito que nem o meu propósito. Eu estou no propósito que eu não estou tomando café por 1 ano. Então eu tirei café. Eu não tomo café por 1 ano. Eu só vou começar a tomar café lá no dia 2 de janeiro, porque eu estou no propósito. Fora esse propósito, eu tenho os meus dias de jejum semanal. Então, eu jejuo de segunda, quarta e sexta. De segunda e quarta é parcial. Então, eu tomo água. Agora, na sexta é total. Eu fico 24 horas sem nada. E dentro desse, isso é durante todo o ano, tá? Isso é durante todo o ano. Só que dentro disso, às vezes o Senhor me leva a fazer jejuns específicos. Isso pode acontecer? Pode. Então, eu tenho o meu propósito de jejuar de segunda, quarta e sexta. Michele, por que você jejua quarta e sexta? Segunda, quarta e sexta? Porque eu me sinto bem jejuando. Eu sinto a presença de Deus de uma forma diferente. Eu vivi coisas sobrenaturais e transformação da minha alma, do meu espírito através do jejum. Então, eu não consigo mais parar de jejuar. Porque eu sinto a conexão com o Senhor quando eu estou de jejum. Muito mais forte do que quando eu não estou. Então, quando eu não jejuo, parece que eu sinto falta de alguma coisa. Então, e o Senhor me pediu o jejum de segunda, quarta e sexta.
E fora isso, o Senhor também me coloca, amém? Dentro de jejuns específicos. Então, povo de Deus, é assim que funciona o jejum. Eu posso falar que estou de jejum? Pode falar. O que não pode é o quê? Falar para se aparecer. Então, vamos lá. Por que eu falo às vezes que eu estou de jejum? Um exemplo muito claro. E nem aconteceu esses dias. Teve comunhão na igreja, que foi aniversário do apóstolo. Tinha uma porrada de coisa que eu estava morrendo de comer, vontade de comer. Só que eu estava de jejum. Se alguém chegasse em mim e falasse assim, é porque ninguém perguntou. Mas um exemplo, você está de jejum e você está na sua casa, vai ter uma festa. Ou você está na sua igreja e vai ter alguma coisa. Alguém vai chegar em você e vai falar assim, Roseli, por que você não come? Você vai pegar e falar assim, porque eu não estou com vontade? Às vezes você está com vontade, mas aí você vai estar mentindo. Você quebrou o jejum. Porque você não pode mentir no jejum. Então você pega e fala o quê? Olha, eu até tô com vontade de comer, eu queria muito participar, mas eu estou no jejum. Pronto. Acabou. Acabou. Porque a gente não pode mentir no jejum. Se a gente mente, você quebrou o jejum. Porque você está trazendo obra da carne. Deus não habita na mentira. Então, por isso que pode contar o jejum. A gente não pode contar como forma de parecer mais espiritual do que o outro. Porque eu tô no jejum. Não, irmã, nossa, eu até queria, eu tô morrendo de vontade de verdade de tomar esse refrigerante, mas eu tô dentro de um jejum. Deus abençoe. Pronto, tô dentro de um jejum, você não deu brecha para Satanás vir roubar o seu jejum, você falou a verdade, porque às vezes você vai estar com vontade, e pronto. Porque isso acontece direto comigo. Que nem, eu também não tô comendo carne vermelha esse ano. Eu nunca vi ter tanto churrasco, isso é porque eu não gosto de carne muito, eu não sou muito chegada à carne. Mas eu nunca vi o povo fazer tanto lanche de carne louca, eu nunca vi o povo fazer tanto churrasco e convidar. Vamos. Cara, eu vou, mas você não vai comer nada? Eu estou num propósito. Eu até gostaria de comer, mas eu estou num propósito. Pronto. Ok? Porque senão você perde o jejum. A gente entra naquela coisa de vai lá em Isaías 58, que o povo jejua para parecer mais espiritual, para parecer mais santo. E não é. Amém? Deu para entender como que funciona o jejum? Posso fazer de 5 horas de início? Pode. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui. Faça de acordo com o teu limite. Não inventa de fazer um jejum de 24 horas total, se você sabe que você não vai dar conta. Por quê? Deus quer que você faça o jejum inteiro. Não adianta querer fazer as coisas muito loucas que se você ainda não tem um hábito. Começa aos poucos e vai gradativo, tá? Então, às vezes a pessoa pega e fala assim: eu já vou fazer logo um de 24 e a pessoa passa mal. Deus não se agrada. Deus não quer que você passe mal. Deus não quer que você coloque a sua saúde em risco. Entende? Deus não quer. E outra coisa, às vezes vão aparecer pessoas falando assim, mas jejum, tem gente que é contra jejum. Porque ele não é um mandamento bíblico. Ok? Ele não é uma ordenança. Aí tem gente que não gosta de jejuar e vai querer vir impedir o seu jejum. Aí você fala para ele ler Lucas, capítulo 5, do 35 até o 39, que lá está falando que Jesus foi questionado. Por que os discípulos de João Batista jejuam e os teus não? E aí vocês leem. Lucas capítulo 5, do versículo 33 ao 39. Tá a resposta. Eu não vou ler porque a gente já passou um pouco do horário. Mas leia Lucas capítulo 5, do versículo 33 ao 39. Quando Jesus foi questionado quanto ao jejum. Mas os discípulos de João, eles frequentemente jejuam. E aí Jesus diz o quê? Podeis jejuar, vamos lá, podeis jejuar os convidados para o casamento enquanto está ele com o próprio noivo? Contudo, virão dias em que lhe será tirado o noivo, e eles verdadeiramente jejuarão. Nós estamos nesse tempo, o noivo nos foi tirado. E aí ele trouxe uma parábola. Ninguém tira, por que serve também o jejum? Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura sobre roupa velha.
Se o fizer, certamente estragará a roupa nova, e além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo, pois pessoa alguma, depois de beber vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz, o vinho velho é bom o suficiente. Isso daqui está querendo dizer o quê? Para você receber o novo de Deus, você tem que tirar a sujidade que está dentro de você. E você só consegue tirar essa sujidade se você jejuar. Para você receber o novo de Deus, você tem que tirar tudo que está te contaminando. Lembra das idolatrias? Lembra das obras da carne? Lembra das coisas que ainda contaminam o teu espírito? A tua alma, na verdade, porque o espírito não contamina, mas o que contamina é a alma. É através do jejum que você vai tirar tudo isso e Deus vai começar a derramar o vinho novo. Deu para entender como que funciona o jejum? Eu acho que ficou bem claro. Amém? Então, é isso. O meu esposo não gosta que eu faça. Então, gente, aí é complicado. É complicado. Amém? Pode ser só de líquido? Pode. Pode ser só de líquido. Não tem problema, tá? Não tem problema. Pode ser só de líquido. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma live. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor trouxe aqui entendimento e eu sei, Pai, que o Senhor vai fazer grandes coisas, grandes transformações nessas vidas, Pai. Impulsiona-os, ó Deus, em nome de Jesus, a viver o novo. Impulsiona-os, Senhor, em nome de Jesus, a estender, Senhor, as estacas. Pai, em nome de Jesus, a vir, papai, com expansão dos odres, para que seja derramado ainda mais vinho, para que seja derramado, Pai, ainda mais da tua presença, que haja santificação, que haja, Senhor, renúncia do pecado. E em nome de Jesus, que nessa manhã de quarta-feira, o Senhor revele aquilo, Pai, que ainda tem se colocado, Senhor, como uma idolatria dentro de nós. Que nós possamos colocar tudo isso diante da cruz do Cordeiro. Que nós possamos, Pai, anular isso do nosso meio. Que o Senhor mostre, Pai, a tua vontade para cada homem e cada mulher aqui, Pai. Aquilo que tem tomado, Senhor, o teu lugar de primazia, caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, que os teus filhos sejam fortificados, aqueles que vão começar os seus propósitos, os seus jejuns, que eles venham ser, papai, em nome de Jesus, fortificados pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor conduza todas as coisas, que o Senhor mostre, Pai, dê as palavras, dê as mensagens, dê as passagens, Pai, do qual eles devem meditar. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço, Senhor, nessa manhã de quarta-feira, que o Senhor abençoe a vida deles, dê a eles, Pai, em nome de Jesus, um dia cheio da tua presença, cheio da tua glória, cheio do teu agir e derrama da tua unção sobre cada um deles, Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.